Bom dia, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa última aula de filosofia desse bimestre. Na aula de hoje nós faremos revisão dos assuntos tratados, mas através da leitura de um texto, né? Esse texto de Theodor Adorno, nós até já vimos sobre ele ano passado, esse ano acho que não vimos nada sobre ele, ano passado nós estudamos Theodor Adorno, né? E ele vai falar sobre educação após Auschwitz. A minha proposta nessa aula é a gente estudar os efeitos do nazismo dentro da filosofia, né? E nós temos dois efeitos. Primeiro, um efeito direto, que é a perseguição, né? A escola de Frankfurt, que nós vimos ano passado, estamos vendo esse bimestre. Não sei se a gente chegou a ver, eu acho que a gente viu sim, a autores da escola de Frankfurt desse bimestre, né? Benjamin Franklin, por exemplo, né? Era dessa escola, esse grupo de autores. Tiveram que fugir da Alemanha, porque grande parte deles era judeu, e o pensamento deles era contra o nazismo, eles tiveram que fugir da Alemanha. E também toda essa barbárie que o nazismo cometeu de matar gente inocente, de matar judeus, de matar homossexuais pelo simples fato de serem homossexuais, de matar ciganos pelo simples fato de serem ciganos, né? Causou um grande pessimismo na filosofia. Porque até então a gente pensava que a razão humana vai salvar o mundo, vai ter progresso e vai levar tudo ao bem. E a razão humana foi utilizada para o mal, para fazer bomba atômica, para fazer armas, para matar e torturar outros seres humanos. Então isso causou um pessimismo muito grande dentro da filosofia. Tanto é que a filosofia do século XX é marcada pelo pessimismo, né? Eu vou ler para vocês um trecho desse texto do Theodor Adorno, né, de educação após o Auschwitz. Auschwitz, todo mundo conhece, campo de concentração muito famoso de tortura e morte de judeus, né? Não sei se lá tinha além de judeus, acho que tinha, né? Além de judeus tinham homossexuais, ciganos e outras pessoas, outras classes de pessoas que Hitler desprezava e queria matar por simples fato deles existirem, né? Vamos lá. As exigências que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. De tal modo, ela precede quaisquer outras que creio não ser possível nem necessário justificá-la. Não consigo entender como até hoje mereceu tão pouca atenção. Justificá-la teria algo de monstruoso em vista de toda a monstruosidade ocorrida. Mas a pouca consciência existe em relação a essa exigência, e a questão que ela levanta provam que a monstruosidade não colou fundo nas pessoas, sintoma da persistência da possibilidade de que se repita no que depender do estado da consciência das pessoas. Qualquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e importância frente a esta meta, que Auschwitz não se repita. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie, mas não se trata de uma ameaça, pois Auschwitz foi a regressão. A barbárie continuará existindo enquanto persistirem no que tem de fundamental as condições que geraram essa regressão. E isso que me apavora. Apesar da não visibilidade atual dos infortúnios, a pressão social continua se impondo. Ela impede as pessoas em direção ao que é indescritível e que nós temos na história mundial. A culminaria em Auschwitz. Ele vai dizer então que a educação tem como ponto principal evitar que barbaridades como Auschwitz aconteçam. Que a educação ela não deve ser apenas uma transmissão de conteúdo, mas ela deve ser uma transmissão de valores, ensinar o bem e o mal. Fazer as pessoas criarem consciência do certo e do errado para não matar os outros gratuitamente. É o mínimo da educação. E ele diz que isso é tão básico, que se você for justificar isso, como assim? Você tem que explicar para uma pessoa que você não pode, que é certo não matar. Então isso tem que fazer parte do básico da educação. É a educação de princípios e de valores. É exatamente isso que a gente está estudando neste semestre, que é a ética, esses princípios, esses valores, tá certo? Mas não só nesse bimestre. Todas as ciências humanas têm como finalidade refletir sobre o mundo e transmitir valores. Filosofia, sociologia, história, ensino religioso, geografia e artes são as ciências humanas que têm como finalidade analisar o mundo, fazer as pessoas refletirem, ensinar a pensar, ver o que é certo e o que é errado, analisar na história o que deu certo e o que deu errado, fazer projeção para o futuro, analisar o contexto, analisar o que são princípios e valores para vocês poderem seguir a vida. Isso que é a finalidade das ciências humanas. Isso que é a finalidade que a gente teve que estudar na escola. Então o regime que quer impedir o ensino de ciências humanas na escola é um regime que quer regredir a barbárie. Porque ele quer apenas ensinar coisas técnicas. A ciência técnica foi a mesma ciência que construiu a bomba atômica.
A mesma técnica que construiu a bomba atômica construiu também a vacina contra o sarampo e contra a gripe. Qual que é a diferença? Uma teve ética e a outra não teve. Um conhecimento foi aliado com a moral, com o ensino de valores das ciências humanas e a outra não. Ensinar por ensinar é melhor deixar a pessoa burra, vai dizer Theodor Adorno. Se você for ensinar alguém só para ele poder fazer o mal, se você for ensinar matemática, física e química e não ensinar para ele filosofia, sociologia e história para ele aprender a fazer o bem, então é melhor deixar ele sem aprender, que ele vai aprender coisa só para fazer o mal, vai construir uma câmara de gás para matar pessoas. É isso que a técnica faz, é isso que a ciência sem valores faz, é isso que ele está gritando aqui. A educação que não ensina valores não serve para nada, é melhor deixar sem ensinar. Antes, esses cientistas que mataram as pessoas não tivessem aprendido nada, não teriam feito o que eles fizeram. Tá bom? Mamãe está começando a despregar na parte de cá. Falando com minha mãe por causa do suporte do celular. Continuemos. A reflexão a respeito de como evitar a repetição de Auschwitz é obscurecida pelo fato de precisarmos nos conscientizar desse elemento desesperador, se não quisermos cair presos da retórica idealista. Mesmo assim, é preciso tentar, inclusive, porque tanto na estrutura básica da sociedade como nos seus membros responsáveis por termos chegado onde estamos, não mudou nesses 25 anos. Milhões de pessoas inocentes, e só pelo fato de citar números já me parece indigno, quanto mais discutir quantidades, foram assassinadas por uma maneira planejada. Aqui eu faço uma pausa. Ele diz que milhões de pessoas morreram inocentes, e ele fala que só pelo fato de ter que citar número parece indigno. Por quê? Se tivesse morrido uma pessoa, teria a mesma importância. A vida humana, ela tem sempre a mesma importância. Quando uma pessoa não dá valor à morte, porque foram poucas pessoas que morreram, essa pessoa então ela não dá valor à vida. Para ela, a vida humana não tem valor, tem apenas utilidade, como se fosse um animal. Então só vale quando morreu muito. Ah, não, morreu 20 mil pessoas, não, agora é considerável. Ah, não, morreu só 10, então não tem nem importância. É como se a vida humana fosse apenas um animal. Ah, morreu uma galinha no meu terreiro. Ah, não faz diferença. Ah, não, agora morreu 10 galinhas. Ixi, vai fazer uma falta para botar ovo, tem que resolver isso. Pessoas que só dão valor à perda de vidas quando ela é grande, é porque essa pessoa não vê seres humanos, essa pessoa vê apenas objetos que ela usa. E só faz falta quando perdem muitos. Uma pessoa que pensa assim é um monstro. Uma pessoa que só dá valor à perda de vidas quando essa perda é grande em número, é um monstro capaz de matar, porque ele apenas usa dos seres humanos, ele não vê lá pessoas com valor absoluto e sua dignidade. Vai contra todo o ensinamento de ética que a gente viu nesse ano. Essa pessoa é um monstro, ela não vê gente, ela vê números, ela vê objetos e animais. E é isso que ela vive, é isso que ela fala, e é isso que ela está falando com isso. Só importa se morrer muito, se morreu pouca gente, eu não estou nem aí. Vamos continuar, gente. Onde eu parei? Isto não pode ser minimizado por nenhuma pessoa viva como sendo um fenômeno superficial, como sendo uma aberração no curso da história, que não importa, em face à tendência dominante do progresso, do esclarecimento, do humanismo supostamente crescente. Assim, o simples fato de ter ocorrido já constitui por si só expressão de uma tendência social imperativa. Além disso, podemos evitar ponderações no sentido de que a invenção da bomba atômica, capaz de matar centenas de milhares literalmente num só golpe, insere-se no mesmo nexo histórico do genocídio. Torna-se habitual chamar o aumento súbito da população de explosão populacional. Parece que a fatalidade histórica para fazer frente à explosão populacional dispõe também de uma contra-explosão, o morticínio de populações inteiras. Isso só para indicar como as forças às quais é preciso se opor integram o curso da história mundial. É preciso buscar as raízes dos perseguidores e não nas vítimas, assassinadas sob os pretextos mais mesquinhos. Torna-se necessário o que a esse respeito, uma vez denominei de inflexão em direção ao sujeito. É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de cometerem tais atos. É preciso revelar esses mecanismos a eles próprios, procurando impedir que se tornem novamente capazes de realizar esses atos, na medida em que se desperta uma consciência geral acerca desses mecanismos. Refletir, pensar, por que está acontecendo de errado? Olha o que você está fazendo. Os culpados não são os assassinos, nem mesmo aquele sentido caricato e sofista que ainda hoje seria de agrado de alguns.
Culpados são unicamente os que, desprovidos de consciência, voltam contra aquele seu ódio e sua fúria agressiva. Desprovidos de consciência. Olha a banalidade do mal. Olha a falta de reflexão. Olha a fuga de pensamento. A educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma autorreflexão crítica. Contudo, na medida em que, conforme os ensinamentos da psicologia profunda, todo o caráter, inclusive daqueles que mais tarde praticam crimes, forma-se na primeira infância. A educação tem por objetivo evitar a repetição precisa se concentrar na primeira infância. Então, a educação tem como objetivo se concentrar principalmente na primeira infância. Devemos ensinar matemática, português, tudo. Mas, além disso, você está ensinando como usar essas coisas? Se você está apenas ensinando as crianças e os jovens e adolescentes a técnica, aos adultos a técnica, mas não como ele deve usar essa técnica, então para de ensinar. O seu conhecimento é destrutivo para a humanidade. Você só vai ser construtivo se você souber direcionar esse conhecimento para o bem. Se você apenas ensinar, você está destruindo a humanidade, você não está construindo nada. Eu acho que a mensagem final, né, dele, quando ele diz que essa razão também pode ser voltada para o mal, né, é que não basta ensinar, deve-se ensinar com valores, tá bom? Tarefa de casa. Uma pergunta apenas para vocês fazerem nessa aula, né, entregar no final. Resuma a mensagem principal do texto. Qual o problema e qual a solução apresentada? Grande abraço, até mais.